Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e em conjunto com os meus colegas Carlos Costa e Paulo Oliveira vamos apresentar as últimas novidades da versão 2024, incluindo o novo módulo de malhas eletrossoldadas e as últimas novidades do CIPFire e do CIPGAS. Podem encontrar na nossa página web todas as novidades de cada uma destas atualizações de forma detalhada. Se preferirem, poderão encontrar também as novidades organizadas por programa, se assim entenderem que será mais fácil a sua leitura. Gostava só de recordar que estas novidades que vamos apresentar são as novidades que publicamos nas últimas semanas, na atualização 2024B e na 2024C, e que são as novidades que consideramos serem as mais relevantes para os nossos utilizadores em Portugal. Na próxima atualização, na 2024D, iremos incluir outras novidades interessantes, especialmente na área de estruturas, mas muitas outras serão ainda publicadas até ao fim de vida da versão 2024. Vou então passar a palavra ao meu colega Paulo Oliveira para apresentar as principais novidades na área de estruturas. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Paulo Oliveira e venho apresentar as novidades mais relevantes das versões 2024B e 2024C presentes nos programas direcionados para a área das estruturas. Vou começar pelo programa CIPCAD, que apresenta agora um novo módulo, malhas eletrossoldadas, que assim permite a utilização destas malhas no cálculo de lajes maciças, de forma similar à utilização da armadura base. Para além de dimensionar os reforços, tendo em conta a malha eletrossoldada disposta, o programa permite a pormenorização das mesmas, obter listagens e desenhos, bem como realizar a medição detalhada das malhas. Para as lajes maciças, o programa permite agora escolher entre atribuir uma armadura base ou uma malha eletrossoldada. No caso de selecionar malha eletrossoldada, o programa permite escolher entre todas as referências definidas na biblioteca. É possível acrescentar novas malhas à biblioteca, definindo a sua referência e as suas características. Os eixos X e Y da malha podem coincidir com os eixos de armadura da laje ou podem ser rodados a 90 graus. O programa dimensiona as armaduras de reforço necessárias para além da malha, utilizando as tabelas de armaduras para lajes com malha eletrossoldada. Após o cálculo da obra, o programa gera automaticamente uma proposta de distribuição de malhas para as armaduras superiores e inferiores dos panos de laje maciça, que pode ser consultada e modificada através desta opção malhas eletrossoldadas. O editor permite apagar, mover e recortar as malhas existentes. Inclui ainda várias ferramentas para facilitar a introdução manual de novas malhas nas zonas desejadas. A distribuição das malhas eletrossoldadas deve ser feita de modo a que o pano fique completamente coberto pelos painéis, tendo em conta que cada painel deve sobrepor-se ao seguinte na zona de sobreposição. O programa já tem isso em conta de forma automática. Utilizando para isso os critérios para a geração automática da distribuição de malhas, que podem ser configurados no menu Obra, Opções de Lajes, Geração de malhas eletrossoldadas. Aqui especifica-se a posição das malhas superior e inferior, como alinhadas ou desalinhadas, e também é possível aplicar um desfazamento. No menu listagens do programa CIPCAD foi incluída uma nova listagem
malhas eletrosoldadas, que contém informações sobre os tipos de malhas utilizadas na obra e as suas características, bem como a medição de painéis por planta, tendo em conta, se for caso disso, os recortes necessários para os adaptar à geometria da laje. No menu desenhos do programa foi adicionado um novo tipo de desenho, malhas eletrosoldadas, de forma semelhante ao que acontece com os desenhos das plantas estruturais. Este tipo de desenho permite configurar os elementos a desenhar através de uma série de opções. O desenho mostra uma planta com a disposição das malhas eletrosoldadas, um pormenor tipo das diferentes malhas utilizadas na obra e pormenores de cada um dos painéis recortados. Inclui ainda uma tabela resumo com as quantidades e pesos de cada um dos elementos do desenho. Vou agora passar para a apresentação de outras novidades presentes no programa CIPCAD. Começo já por apresentar que nos menus de escadas e rampas foram implementadas a opção Editar as armaduras. Com esta opção é possível editar o diâmetro e o espaçamento da armadura superior e inferior em cada secção. Após cada alteração, verifica-se se a nova armadura é suficiente. Se não for, são apresentados os correspondentes avisos. Nas rampas, foi acrescentada a possibilidade de introduzir um enchimento e um desnível inicial nos tramos de rampa desejados. Para além disso, o apoio no início e no fim de cada tramo de uma rampa passa a ser opcional. Esta possibilidade pode ser útil quando a rampa é concebida com apoios laterais. Nas vigas inclinadas de betão armado, foi implementada uma opção para bloquear a armadura de vigas inclinadas. Desta forma, ao recalcular a obra, a armadura permanece bloqueada e as verificações de resistência são efetuadas com essa armadura. Outra novidade diz respeito à incorporação dos recursos de edição na edição de armaduras em cada pórtico. Portanto, o principal objetivo, no fundo, desta novidade é poder acrescentar textos, notas, na pormenorização das armaduras das vigas. Outra novidade no CIPCAD foi a inclusão do comando rearmar no menu lajes maciças /fungiformes, isto no separador resultados. Este comando já existia no mesmo menu dentro do comando igualar armaduras. Ao executar o comando serão rearmados os agrupamentos de lajes maciças ou fungiformes aligeradas. Por fim, em opções gerais de desenho, acrescentou-se a possibilidade de mostrar os eixos correspondentes à simbologia das lajes maciças, identificados com a cor vermelho para a direção do eixo X e cor verde para a direção do eixo Y. Passando agora ao programa CIP 3D, o mesmo, em versões anteriores, apresentava uma indicação que impedia o cálculo em obras com contraventamentos introduzidos através de diagonais de travamento, quando o plano formado por essas diagonais não fosse retangular. A partir desta nova versão, continua a ser apresentada essa indicação.
Todavia, já não se impede o cálculo da obra, como acontecia antigamente. O objetivo é permitir que o utilizador calcule estruturas, mesmo que os planos contraventados não sejam retangulares. No entanto, o cálculo será impedido caso existirem grandes deformações nos contraventamentos. Outra novidade importante no programa CIP 3D diz respeito à implementação dos diafragmas rígidos, ou seja, os deslocamentos relativos entre os nós pertencentes ao mesmo diafragma rígido são restringidos. Portanto, cada diafragma só pode rodar e deslocar-se como um todo. Para isso, foi criado o menu diafragmas, no qual foram implementados os comandos editar, atribuir e gerar por níveis. Assim, de uma forma manual ou automática, no caso de possuir níveis definidos, o utilizador pode criar os diafragmas que pretender e, posteriormente, atribuir ou eliminar esses mesmos diafragmas a placas ou nós da estrutura. Relativamente às placas, o CIP 3D possibilita agora a definição de placas com material ortotrópico, podendo ser utilizadas para simular estruturas de painéis de madeira lamelada colada cruzada, mais conhecida por CLT. É também possível agora definir para as placas os fatores multiplicadores da rigidez. Por fim, e ainda nas placas, a vinculação interior das mesmas inclui agora a nova opção genérica. Esta opção permite definir deslocamentos e rotações fixas, livres ou elásticas nos eixos locais da aresta selecionada. Passando agora aos programas TrueBeam Steel e CIP Connect. Possuem várias novidades, principalmente ao nível da modulação de ligações. Por exemplo, a incorporação de uma nova operação para mover barras ou chapas, tornando outro elemento como referência. Esta operação tem duas opções: mover na direção do eixo Z ou mover no plano XY do elemento selecionado. Através destes movimentos, a posição de um elemento é vinculada em relação a outro. No caso do elemento de referência alterar as suas dimensões ou a sua posição, o elemento selecionado acompanha-o automaticamente. É essa a grande vantagem. Por exemplo, outra novidade diz respeito à operação plano de referência, que possui novas opções, tais como bissetriz, que permite rapidamente definir planos de referência sobre a bissetriz de duas barras definidas pelo utilizador. Este plano pode ser utilizado como referência para fixar chapas, ajustar barras para emendas, entre outras utilizações. Possui também a nova opção interseção, que permite definir planos de referência na interseção entre uma barra e uma das chapas de outra barra, de uma forma muito simples. Possui também a nova opção interseção envolvente, que permite definir planos de referência na interseção entre uma barra e a envolvente de outra barra. Este plano pode ser utilizado como referência para a colocação de chapas, ajuste de barras também, entre outras utilizações. Por fim, possui a nova opção bordo, que permite definir planos de referência no bordo de uma chapa. Portanto, é só especificar qual o número do bordo a indicar. A operação ajustar barra passa a possuir a opção de ajustar barras à envolvente de outras barras. Em versões anteriores, para efetuar um ajuste semelhante no caso da alma de um perfil aberto, era necessário ajustar e aplicar um deslocamento
que variava em função da largura do perfil. Agora já não é necessário, uma vez que já temos a possibilidade de ajustar a barra à envolvente de outras barras. Outra novidade foi a implementação da operação chapa lateral, que permite unir perfis por meio de uma chapa soldada a um deles e aparafusada ao outro. Assim, em vez das 4 operações necessárias por cada chapa lateral, passa a ser feito com apenas uma operação, automatizando-se um dos tipos de ligação mais utilizados. Outra novidade na modulação de ligações foi a implementação de uma nova opção para exportar um conjunto de operações para a biblioteca de ligações. Esta exportação cria uma ligação de biblioteca com as operações selecionadas e os perfis envolvidos nessas operações. Ainda relativamente à biblioteca de ligações, o painel de importação de ligações de biblioteca inclui agora uma opção de filtrar por texto. Ao introduzir o texto no campo do filtro, a lista de ligações mostrará as ligações que incluem esse texto na referência ou na descrição. E para além disso, a biblioteca de ligações possui agora uma vista em miniatura da ligação que ajuda a localizar as ligações pretendidas. O painel de exportação mostra também agora uma vista em miniatura por defeito. Ao permitir capturar a vista atual, a miniatura é atualizada através da captura de uma imagem da vista 3D. As ligações guardadas na biblioteca de versões anteriores aparecerão com a miniatura ainda por definir. Para capturar a miniatura, basta premir o botão Capturar a vista atual miniatura. A partir desta versão passa a ser possível introduzir no SIP Connect e no editor de ligações do Strubim Steel perfis compostos de secção T de altura constante e de altura variável, ambos com a possibilidade de definir bandos diferentes. Outra novidade nestes dois programas é a possibilidade de cotar automaticamente perfis e chapas nos desenhos de peças e cotar automaticamente chapas nos desenhos de ligações. Assim, para isso, em inserir vistas pré-definidas, foi implementada a opção cotas, na qual é definido o estilo de cota. Quando se aceita o diálogo inserir vistas pré-definidas, com a opção cotas ativada, são automaticamente adicionadas as cotas das vistas pré-definidas inseridas nos desenhos de peças e também as cotas das vistas pré-definidas de chapas nos desenhos de ligações. Assim, ainda em termos de cotagens dos desenhos, foi implementada uma opção para eliminar pontos intermédios de cotas contínuas, selecionando a opção Modificar Geometria e premindo sobre uma cota contínua. Os pontos intermédios da cota serão mostrados a vermelho. Ao selecionar um ponto intermédio, este desaparecerá e as duas cotas adjacentes serão unidas. Termino assim a apresentação das novidades relativa à área das estruturas. Muito bem, Paulo. Vamos agora passar à apresentação das principais novidades na área de instalações apresentadas pelo meu colega Carlos Costa. Olá a todos, começando pelo CIPEGAS, programa que permite fazer o cálculo de dimensionamento de instalações de gás, e relembrando que nesta versão 2024 passamos a ter a introdução da instalação num ambiente de trabalho 3D.
passou agora a ter a possibilidade de importar os critérios de dimensionamento relativos à regulamentação portuguesa. Assim, no momento de criação de uma obra nova, o utilizador, premindo na bandeira portuguesa, importa os respectivos critérios de dimensionamento, ficando assim já criadas as opções gerais necessárias para o projeto, incluindo opções de desenho e de cálculo, onde podem ser mudadas todas as características dos gases, neste caso, critérios de simultaneidade por número de aparelhos, critérios de simultaneidade por número de frações, relativo à seleção de materiais e equipamentos, portanto, relativamente a tubagens, existe já a possibilidade de modificar os materiais aqui introduzidos, depósitos e bateria de garrafas de GPL. Opções de dimensionamento e verificações a realizar, incluindo os diversos dados importados, dos quais se destacam, portanto, os redutores, já com os vários patamares, digamos, de redução, aqui já criados, com a respectiva simbologia. Simbologia essa que pode ser modificada cá em cima. Eu não mostrei, mostro agora nas opções de representação. Os contadores, válvulas, na mesma com a simbologia pretendida, os consumos, com as respectivas características de dimensionamento e verificação, e por fim os diversos tipos de tubagem nos quais estão caracterizados os diversos dados também de dimensionamento e verificação. Incluiu-se também uma obra exemplo que já existia nas versões anteriores, mas agora foi introduzida neste ambiente de trabalho 3D. Para aceder à mesma, basta ir ao arquivo, no gestão de arquivos, premir nos exemplos e ela aparece aqui e depois é só premir no botão abrir para aceder à mesma. Como nota, e uma vez mais informar, que devido à alteração para o ambiente de trabalho 3D, não é possível abrir obras realizadas em versões anteriores a 2024. No que diz respeito ao CPFire, programa que permite fazer as verificações das regras de segurança contra incêndios em edifícios sobre modelos BIM, e relembrando que na versão anterior tinham sido implementadas as verificações para as utilizações tipo 1, habitacionais, agora, ao premir na bandeira portuguesa, passam também a estar disponíveis as seguintes utilizações tipo: utilização tipo 2, estacionamentos; tipo 3, administrativos; 4, escolares; 5, hospitalares e lares de idosos; 6, espetáculos e reuniões públicas; e 7, hoteleiros e restauração. Entretanto, estão a ser desenvolvidas melhorias na implementação das restantes utilizações tipo, que contamos disponibilizar num dos próximos patches. Para cada uma das utilizações tipo já definidas, estão então definidas as condições a satisfazer em função da altura da evacuação, as verificações a efetuar no modelo arquitetónico, as especificações relativas à evacuação, os requisitos a cumprir de acordo com o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios, incluindo as alterações da Portaria número 135 de 2020, com a colocação aqui de pequenos extratos dos artigos, que sairão naturalmente depois nas listagens, bem como as verificações da resistência ao fogo, com os respectivos também artigos referidos. Para mais informações, poderão consultar o site do programa acessível a partir da Store do BIMserver.center, onde se disponibiliza, portanto, a partir do momento em que procuram
o programa aqui pelo seu nome. Ao entrar no mesmo, na opção Site, acedem ou têm disponibilizada a informação detalhada, onde aqui encontrará toda a informação relativa ao âmbito da aplicação do programa e como começar a trabalhar com o mesmo, para além dos recursos de aprendizagem, onde encontra vídeos relacionados com o programa em vários idiomas, FAQ, perguntas e respostas, e suporte técnico, onde encontra as várias formas de contacto, caso tenha dúvidas. É, portanto, um programa muito útil na área de proteção contra incêndios e, como já foi referido anteriormente, encontra-se em desenvolvimento a implementação de mais utilizações tipo, com o objetivo de ir, como sabemos, até à utilização tipo 12, industriais, oficinas e armazéns. E da minha parte, são estas as principais novidades na área das instalações. Muito bem, vou agora eu passar a apresentar as principais novidades nas áreas de arquitetura, análise energética e gestão. Na área de arquitetura, queria destacar a nova funcionalidade do SIP Architecture, que permite agora importar objetos de mobiliário de utilizador e criar uma biblioteca própria. Estes objetos de mobiliário, que se podem encontrar em vários catálogos online, podem agora ser importados para o SIP Architecture, permitindo ao utilizador criar a sua própria biblioteca e utilizar depois estes objetos nas suas obras. Uma novidade comum a vários programas, mas que vou mostrar agora no SIP Architecture, é a disponibilização das bibliotecas de fabricante da OpenBIM Database. Agora, ao adicionarmos um determinado elemento, temos a possibilidade de aceder à OpenBIM Database e importar uma solução de um determinado fabricante. Para isso, devemos aceder aos catálogos de um programa e depois iniciar sessão na nossa conta da OpenBIM Database. Recordo que esta conta é independente da conta do BIM Server Center e, caso não a possuam, deverão criar uma nova. Depois de descarregar um catálogo, poderão utilizar os produtos acedendo ao elemento em causa. Neste caso, podemos ver aqui uma caixilharia. Na área de análise energética, queria começar por destacar a alteração dos modelos de cálculo do Energy Plus, que são utilizados para simular as unidades de tratamento de ar, as UTAs, nos programas Cipetherm SCE/CS Plus e Cipetherm E Plus. Esta alteração já tinha sido iniciada na versão 2024A, com a unidade de tratamento de ar do sistema de caudal de ar constante. Agora, esta alteração foi completada com a conversão das unidades de tratamento de ar dos sistemas de caudal de ar variável e de conduta dupla. Assim, deixaram de existir restrições de configuração e de combinação com outros sistemas da mesma obra. A interface de definição destes sistemas foi ainda organizada em separadores para uma maior clareza. Outra novidade importante, ao nível dos sistemas de climatização, foi a possibilidade de selecionar em aquecimento a bateria de calor de expansão direta nas unidades de tratamento de ar de sistemas de volume de ar variável, nos VAV. Com esta alteração, passa agora a ser possível simular uma unidade rooftop compacta de caudal de ar variável com arrefecimento e aquecimento por expansão direta. Outra novidade está relacionada com o recuperador de calor com bypass automático, onde agora o registro do bypass fica ativo automaticamente sempre que se verifiquem as seguintes condições: a temperatura exterior for superior à temperatura exterior mínima, a temperatura do ar interior for superior à temperatura interior máxima e a temperatura exterior for inferior à do ar interior. A partir de agora, passa também a ser considerada na simulação energética do edifício o bypass do recuperador de calor, o que implica uma redução das necessidades de arrefecimento calculadas nos edifícios com sistemas de climatização ou ventilação que possuam este dispositivo. Por fim, destaco que o consumo elétrico dos ventiladores dos sistemas de climatização passa a ser definido através da sua potência específica, isto é, o do consumo por caudal de ar fornecido.
Este é o dado que é disponibilizado habitualmente na documentação destes equipamentos e substitui assim os anteriores parâmetros incremento de pressão total e eficiência total. Agora, a partir do novo dado potência específica, o programa calculará esses parâmetros que depois são enviados para o motor de cálculo. Na área de gestão, gostava de referir mais uma vez a atualização da nossa base de dados de trabalhos de construção, o gerador de preços. Nestas últimas versões 2024B e 2024C, atualizamos os preços e os catálogos de vários fabricantes presentes no gerador de preços. Realizamos também uma atualização dos preços dos vários recursos de uma forma generalizada, tendo em conta a situação económica de cada um dos países para os quais existe uma versão do gerador de preços. Foram ainda realizadas várias alterações à estrutura de capítulos e artigos. Criámos novos artigos ou unidades de obra em vigas e caixas de store pré-fabricadas, em isolamentos térmicos de origem vegetal e várias outras alterações. Por último, vou só referir que atualizamos o Manual de Utilização e Manutenção, onde acrescentamos 5 novas secções com as respectivas condições de utilização e manutenção. Terminamos assim a apresentação das principais novidades das versões 2024B e 2024C. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e colocarem as vossas perguntas. Portanto, temos já aqui uma primeira questão colocada pelo António, que pergunta se as malhas eletrosoldadas podem ser utilizadas nas lajes de bigotas. Vou passar aqui a palavra ao meu colega Paulo. É sim, relativamente às malhas eletrosoldadas, elas só podem ser utilizadas em lajes maciças e também nas lajes de fundação. Estas malhas são consideradas no programa para resistir à flexão, aos esforços de flexão nas lajes. Portanto, não é para considerar como armadura de distribuição. É mesmo para resistir aos esforços à flexão, presente quer nas lajes maciças e de fundação. Ricardo, vê mais alguma questão? Sim, portanto, muito bem. Vamos ver mais uma questão novamente sobre malhas, colocada pela Helena, que pergunta se, pronto, quando se colocam as malhas, se o programa depois vai calcular os reforços. Paulo? Sim. Portanto, a área de aço da malha eletrosoldada, no fundo, pode não ser suficiente durante o cálculo para resistir aos esforços, e daí que o programa irá colocar armaduras para que, em conjunto com a malha eletrosoldada, se resista aos esforços. Basicamente é isso. Exatamente. Muito bem. Outra pergunta pela Joana, agora será aqui para o meu colega Carlos, que pergunta se o CIPE-Gás acabará por substituir a parte do CIPE-CADMEP. Pode esclarecer, Carlos? Sim, não, isso, pronto, são dois programas que coexistem neste momento. Para projetos comuns, digamos que podemos usar o CIPE-CADMEP, aconselhável que eu faço, dado que tenho acesso a um projeto completo, com memória, o cálculo, o orçamento. Se falarmos de projetos de grandes consumos, com aparelhos com grandes potências, não é? Potências elevadas, em que o CADMEP, muitas das vezes, dado ter ligação a gerador de preços, não consegue facilmente encontrar um redutor. Pronto, em caso de projetos industriais, que temos então redutores já mais específicos, aí já poderão então usar o CIPE-Gás, perdão. Muito bem. Mais uma questão aqui pelo António, novamente, que pergunta se as malhas eletrosoldadas se são de fabricantes. É sim, no programa temos por defeito algumas malhas eletrosoldadas, porém é sempre possível acrescentar novas malhas e guardar na biblioteca e assim complementarmos com novos fabricantes.
Tento mais algumas questões. Portanto, agora uma questão aqui por o Carlos, portanto, que nos pergunta se as malhas eletrosoldadas vão funcionar como armadura base em termos de cálculo. Acho que... Sim, isto já tinha mais ou menos respondido anteriormente. Elas vão funcionar em termos de armadura base, como a armadura base, no fundo, em termos de cálculo da filosofia é igual. Apenas que os reforços, ou seja, as 6 armaduras de reforço a ser colocadas, são provenientes de tabelas diferentes no programa. Portanto, nós temos tabelas de armaduras para malha eletrosoldada e temos tabelas de armaduras para a armadura base de armadura normal. No fundo, a grande vantagem deste módulo também das malhas eletrosoldadas é a geração automática da disposição dos painéis das malhas eletrosoldadas sobre as plantas. E, sobretudo, os recortes dos painéis que o programa efetua e que desenha e que contabiliza em termos de medição todos esses painéis, e assim podemos quantificar até em termos de área de aço que se irá gastar em obra e ver eventuais, digamos, custos e o orçamento que se vai gastar na obra. Muito bem. Portanto, julgo que fomos respondendo a todas estas questões que nos foram colocadas. Parece não haver mais questões. Sendo assim, dou então por encerrada esta sessão. Espero que tenham gostado da apresentação destas novidades. Uma boa tarde a todos. Deus, boa tarde. Boa tarde, então.